Olá, meus queridos e queridas que me assistem. Eu sou a Dona Benedita, mas podem me chamar de Vovó Bena, aos meus 75 anos bem-vividos. Ou pelo menos eu pensava que eram bem-vividos. Menos aqui estou eu, diante de vocês, para compartilhar uma história que, juro, até hoje me custa acreditar. É daquelas tramas que a gente vê em novela das 8, com reviravoltas que desafiam a lógica e a própria fé na natureza humana. Mas infelizmente essa é a minha realidade e a da minha amada filha, Carolina. A Carolina é a luz dos meus olhos, uma mulher forte, batalhadora, professora de história em uma escola pública aqui em São Paulo, daquelas que realmente acreditam na educação como ferramenta de transformação. Ela sempre foi minha melhor amiga, minha confidente, desde que eu perdi meu marido, seu pai, há quase 15 anos. Ela e o genro, Ricardo, foram meu porto seguro. Eu moro com eles em nossa casa grande e aconchegante, no bairro da Vila Mariana. Uma casa que vi construir, cômodo por cômodo, e onde criamos nossos laços e memórias. O Ricardo, meu genro, é um engenheiro civil, de sucesso, dedicado, sempre, muito atencioso comigo e com a Carolina. Eles formavam um casal que eu admirava profundamente. Casados há 22 anos, construíram uma família linda com os gêmeos, Mariana e Rafael, que hoje já têm 12 anos e são a alegria da casa. Lembro-me perfeitamente da data do casamento deles. Um lindo dia de primavera, em 15 de outubro de 2002. A Carolina, de vestido branco, parecia uma princesa e o Ricardo, com aquele sorriso largo, a olhava como se ela fosse a única mulher no mundo. A gente brincava que eles eram almas gêmeas, compartilhavam sonhos, risadas, desafios, viajavam, cuidavam da casa, educavam os filhos com carinho e disciplina. A vida deles, aos meus olhos, era um modelo de harmonia e cumplicidade. Acreditei, com toda a minha alma, que o amor deles era inabalável. A prova viva de que para sempre realmente existia naquela época. Por volta do final de 2023, a Carolina estava passando por uma fase de muito estresse no trabalho. Horária na escola aumentou e ela se sentia exausta, desmotivada, com uma certa crise existencial, como ela mesma dizia, sobre o rumo de sua carreira. Ela decidiu então se matricular em um curso de pós-graduaca em metodologias de ensino. Era uma forma de se renovar, de buscar novas inspirações e, quem sabe, dar um novo fôlego à sua paixão pela educação. Eu a apoiei, claro, queria vê-la feliz e realizada como sempre foi. Foi nesse curso que a Sandra apareceu. A Sandra era, segundo a Carolina, uma colega de turma, mais jovem que minha filha, talvez uns 30 e poucos anos, com uma energia contagiante e um sorriso que desarmava qualquer um. A Carolina chegou em casa um dia, toda animada, falando da nova amiga que tinha feito. Mãe, você vai amar a Sandra. Ela é um dote super inteligente e me dá umas dicas ótimas sobre como lidar com OS. Eu, claro, fiquei feliz. Carolina sempre foi reservada, e ver uma nova amizade florescer em sua vida me encheu de alegria. A Sandra não demorou a se tornar uma figura constante em nossa casa. Primeiro, vinha para os trabalhos em grupo do curso. Depois, Carolina convidava para almoçar, para tomar um café da tarde na varanda. Ela se apresentava como uma designer de interiores autônoma, sempre com projetos em andamento, o que justificava sua flexibilidade de horários. A Sandra era um poço de simpatia e presteza. Ela elogiava minha comida, ouvia minhas histórias com atenção genuína, brincava com a Mariana e o Rafael, e até me ajudava com as compras do mercado quando eu precisava. Ela se inseriu em nossa rotina de uma forma tão natural que parecia que sempre esteve ali. Eu a via interagindo com o Ricardo, meu genro. Eles conversavam sobre futebol, sobre notícias do dia, sobre os desafios da vida em São Paulo. Ela era, sempre, respeitosa, mas havia uma leveza na conversa entre eles que eu atribuía a uma amizade saudável. Ela até parecia dar conselhos para o Ricardo sobre o trabalho, sobre as pressões do mercado, e ele ouvia com atenção. Eu pensava, que sorte da Carolina ter uma amiga assim, que se dá bem com a família toda. Eu a considerava quase como outra filha, de tão bem que ela se encaixava em tudo, tão prestativa e disposta a ajudar em qualquer situação. Fosse um conselho para Carolina.
uma ajuda com as crianças, ou até mesmo um favor para mim. Nossa casa, que sempre foi um ninho de paz e alegria, parecia ter ganhado um novo brilho com a presença da Sandra. Ela era charmosa, engraçada, sempre com uma palavra amiga. Ela se tornou a confidente da Carolina, a pessoa para quem minha filha desabafava sobre as dificuldades do trabalho, as pequenas chateações da vida a dois. Eu via a amizade delas florescer e me sentia grata por minha filha ter encontrado um apoio tão grande em um momento de fragilidade. Nunca, em meus sonhos mais absurdos, eu poderia imaginar que essa figura tão gentil e prestativa carregava um segredo tão devastador. Um segredo que, quando viesse à tona, rasgaria o tecido da nossa família e nos faria questionar cada risada, cada abraço, cada momento compartilhado, sob o mesmo teto. O palco estava montado para a mais cruel das revelações. A Carolina estava numa fase de muita pressão. Professora dedicada que é, o excesso de burocracia na escola e as demandas crescentes do ensino público a deixavam exausta. Ela, que sempre foi um poço de energia, andava mais calada, com olheiras profundas. Eu via minha filha murchando um pouco a cada dia, e isso me apertava o coração de mãe. Foi então que ela me disse: Mãe, decidi fazer uma pós-graduação. Preciso de um novo fôlego, de ver outras metodologias de me sentir inspirada. De novo. Ela se matriculou em um curso noturno de inovação pedagógica e tecnologia, na educação, na Universidade Federal, que ficava um pouco distante de casa, mas ela estava empolgada. Eu a apoiei, de todo o coração. Sabia que isso faria bem para a alma dela. Era o finalzinho de 2023, mais precisamente em meados de novembro. A Carolina estava há umas 3 semanas no curso quando chegou em casa com um brilho diferente nos olhos. Mãe, você não vai acreditar na amiga maravilhosa que fiz na pós. O nome dela é Sandra. Ela é de outro mundo. A voz da minha filha estava cheia de uma alegria que eu não ouvia há meses. Sandra, ela me contou, era designer de interiores, mas também tinha uma paixão por educação. Estava ali para aplicar conceitos de design na criação de ambientes de aprendizagem. Parecia uma pessoa multifacetada e interessante. A primeira vez que a Sandra veio aqui em casa foi uma semana depois, para um trabalho em grupo do curso. Lembro-me bem. Era uma terça-feira chuvosa de final de tarde. Eu estava na cozinha preparando um bolo de fubá com goiabada e ouvi a voz alegre da Carolina na sala. Mãe, essa é a Sandra. Eu te falei dela. Ela era exatamente como a Carolina. Descrevera, um sorriso largo e fácil, cabelos castanhos claros, olhos vibrantes e uma energia jovial que preenchia o ambiente. Tinha uns 35, talvez 38 anos, bem vestida, com um jeito moderno, mas sem afetação. Ela me cumprimentou com um sorriso caloroso e um abraço leve, algo que me surpreendeu, pois eu sou daquelas que gosta de manter uma certa formalidade com quem acaba de conhecer. Dona Benedita, é um prazer enorme finalmente conhecê-la. A Carolina fala tão bem da senhora e dos seus bolos, ela disse, com uma voz suave e agradável. Meu bolo de fubá, claro, fez sucesso e ela elogiou cada pedacinho, o que, para uma avó na cozinha, já é meio caminho andado para conquistar o coração. Elas se sentaram na mesa da sala de jantar, espalhando livros e cadernos. Pareciam em sintonia, rindo e trocando ideias com facilidade. Durante o jantar, onde Ricardo, meu genro, e os gêmeos, Mariana e Rafael, se juntaram a nós, a Sandra se mostrou uma pessoa extremamente agradável e adaptável. Ela conversava com o Ricardo sobre as tendências de mercado, perguntava aos gêmeos sobre a escola, com interesse genuíno, e ria das minhas piadas de vovó. Era inteligente e articulada, e tinha uma forma sutil de se fazer presente, mas sem dominar o ambiente. Eu via minha filha radiante. Aquele curso e principalmente a amizade com a Sandra pareciam ter dado a Carolina um novo ânimo. Ela voltava a rir com mais frequência, o cansaço diminuía, e ela parecia inspirada novamente. Para mim, a Sandra era um presente, uma amiga, que Deus havia enviado para ajudar minha filha a passar por uma fase difícil. Jamais em 1000 vidas eu desconfiaria que aquela mulher, tão gentil e querida,
era o lobo em pele de cordeiro, entrando sorrateiramente em nosso lar e tecendo uma teia de mentiras que nos aprisionaria a todos. Eu via aquela amizade nascendo e achava lindo, uma bênção para minha filha, e não fazia ideia de que era o início de um pesadelo silencioso. A Sandra tinha um talento especial para cativar as pessoas, meus amigos. Depois daquele primeiro jantar, a presença dela em nossa casa se tornou cada vez mais frequente. E eu, na minha ingenuidade de avó que só queria ver a filha feliz, abria as portas e o coração, sem desconfiar de nada. Aqueles encontros para o trabalho do curso da Carolina com a Sandra rapidamente transcenderam os limites acadêmicos. De colega de estudos, a Sandra passou a ser a amiga da família. Ela tinha um jeito tão carinhoso e prestativo que era difícil não gostar dela. Lembro-me que no início de 2024, Carolina precisou se ausentar por uns dias para um congresso de educação no Rio de Janeiro. A Sandra, sem que ninguém pedisse, se ofereceu para ajudar com os gêmeos Mariana e Rafael. Ela trazia jogos de tabuleiro, ajudava nas tarefas escolares e até preparava lanches especiais para eles. As crianças a adoravam, chamavam-na de tia Sandra, e o Ricardo, meu genro, parecia aliviado com a ajuda extra. Ela é um anjo, vó Bena, ele me dizia. E eu concordava plenamente. Ela tinha uma capacidade impressionante de se adaptar a qualquer situação e a qualquer pessoa. Comigo, Dona Benedita, ela era ouvinte atenciosa, que elogiava minha sabedoria e pedia conselhos sobre a vida. Dona Benedita, a senhora tem uma paz que me inspira. Como a senhora faz para manter essa calma? Ela perguntava e eu, boba, sentia meu peito inflar de vaidade. Compartilhávamos receitas de família e ela até me ajudava na cozinha, picando legumes, lavando a louça, sempre com um sorriso no rosto. Ela parecia gostar genuinamente de estar ali, no burburinho da nossa casa. Com o Ricardo, ela tinha uma sintonia diferente. Discutiam sobre esportes, sobre investimentos, sobre a economia do país. Ele a via como uma pessoa inteligente com bons argumentos. Às vezes, eu os via conversando mais reservadamente na sala ou na varanda, e o Ricardo parecia mais leve, desabafando sobre o estresse do trabalho ou sobre as pequenas pressões do dia a dia. Eu pensava, que bom que ele tem alguém para conversar, além da Carolina, que anda tão sobrecarregada. Nunca vi malícia naqueles momentos. Achava que era a confiança que se construía entre amigos próximos. A Sandra começou a participar de nossos eventos familiares também. Nos aniversários da Mariana e do Rafael ela estava lá, ajudando a organizar, tirando fotos, animando a criançada. Nas festas de final de ano, ela trazia uma sobremesa deliciosa e era sempre a última a ir embora, ajudando a recolher as coisas. Ela se tornou amiga que virou família, aquela pessoa que já não precisava ser convidada, apenas vinha e se sentia em casa. A Carolina estava radiante com a amizade. Mãe, a Sandra é a irmã que eu nunca tive. Ela me entende como ninguém, me dá os melhores conselhos. Me ajuda a ver as coisas de outra forma, ela me dizia, os olhos brilhando. E eu, sem um pingo de desconfiança, só agradecia a Deus por ter colocado alguém tão bom na vida da minha filha. Sandra era o ombro para as frustrações da Carolina, a voz que a incentivava nos desafios, o sorriso que iluminava os dias mais cinzentos. Ela conhecia todos os nossos hábitos, nossas manias, os detalhes mais íntimos da nossa rotina. Sabia dos horários, da escola dos netos, das reuniões do Ricardo, dos compromissos da Carolina. Sabia onde guardávamos as coisas, quais eram os dias de feira, as contas a pagar. Estava inserida em cada fibra da nossa casa, da nossa família. Era uma confiança cega, total, construída sobre uma base de falsidade, que eu só viria a descobrir muito tempo depois. A Sandra se infiltrou como a água que escorre pelas frestas de uma rocha, silenciosa e imperceptível, até corroer por dentro. E a inocência daquele tempo, hoje me dá um aperto no peito, sabendo que tudo aquilo era um prelúdio para a maior das traições. A Sandra, como o Will diz, era um verdadeiro prodígio em se encaixar na vida da gente. Tão boa, tão prestativa, mas como diz o ditado popular, a mentira tem perna curta, mesmo que essas pernas sejam sutis a princípio.
com o passar dos meses, e com a Sandra cada vez mais presente na nossa casa, menos almoçando conosco quase todos os dias, ficando para o café da tarde, e até por vezes jantando quando a Carolina e o Ricardo chegavam mais tarde, minha mente de avó, acostumada a observar os detalhes da vida, começou a registrar pequenas coisas fora do lugar. Nada que me fizesse gritar, alarme, mas que me faziam sim franzir o senho em momentos de reflexão solitária. Uma das primeiras coisas era o olhar. O jeito que a Sandra olhava pro Ricardo. Não era um olhar de flerte aberto, não, jamais. Mas era um olhar demorado demais quando ele não estava prestando atenção. Um brilho diferente nos olhos quando ele contava uma piada, ou quando ele elogiava a comida que eu fazia. Era como se ela absorvesse cada gesto dele de uma forma íntima. Eu pensava, vó Bena, você está velha e implicante. Ela o Ricardo como um amigo da família. Um bom homem, mas a imagem daquele olhar ficava. Depois, eram as coincidências exageradas. O Ricardo, meu genro, tinha o hábito de jogar futebol com os amigos, às terças-feiras à noite, em um clube perto do trabalho. Por 2 ou 3 vezes, a Sandra aparecia na casa justo nas terças-feiras, geralmente no final da tarde, dizendo que tinha passado por perto ou que precisava resolver algo na região, e aproveitava para fazer uma visita surpresa a Carolina, ou me ajudar com as crianças. A Carolina achava ótimo, mas eu no fundo pensava, que sorte, não? Justo na terça, quando o Ricardo não está, eu racionalizava, é São Paulo, tudo é perto, se você soubesse organizar. Havia também uma certa intimidade que se desenvolvia entre a Sandra e o Ricardo, de uma forma que me parecia excessiva para um amigo da família, mesmo que muito próximo. Piadas internas que eu e a Carolina não entendíamos, olhares trocados que pareciam encerrar uma conversa que só eles conheciam. Uma vez o Ricardo estava com dor de cabeça forte, e a Sandra, sem que ninguém pedisse, foi até a cozinha. Pegou o remédio dele no armário, onde só a Carolina e eu sabíamos o lugar exato, e o serviu com água. Ele sempre toma esse, ela disse, com a maior naturalidade. Eu achei estranho como ela sabia a marca e o lugar exato, se era a primeira vez que ele estava com dor perto dela. A Carolina deve ter falado. Eu concluí, a mente da gente é ótima em inventar desculpas para o que não quer enxergar. Os horários dela também começaram a me intrigar. A Sandra era autônoma, designer de interiores, o que, em tese, lhe dava flexibilidade. Mas ela parecia ter uma disponibilidade quase plena para a Carolina, para os trabalhos do curso, para as conversas noturnas. Às vezes, o Ricardo chegava tarde do trabalho, e ela ainda estava ali, ajudando a Carolina com um projeto difícil. E a forma como ela parecia à vontade, quase como se fosse a dona da casa, entrando e saindo de cômodos sem pedir licença. Às vezes me incomodava, mas eu me repreendia. É a amiga da sua filha, vó Bena. Confiança. Eu me lembrava do perfume, aquele cheiro floral suave que eu havia sentido nas roupas de Arthur, e agora, nas roupas de Ricardo. Era o mesmo perfume que a Sandra usava. Uma ou outra vez um lenço esquecido na sala, uma caneta diferente na mesa do escritório do Ricardo, que parecia ter o cheiro dela. Eu atribuía uma confusão de odores à proximidade. Meu coração de mãe e avó queria acreditar na inocência da situação, na bondade de todos. Eu estava tão feliz por ver a Carolina mais animada, por ter uma pessoa boa ao nosso redor, que qualquer sinal divergente era imediatamente descartado como paranoia de velha. Mas as sementes da desconfiança, por mais que eu as regasse com a água da negação, já estavam plantadas, prontas para germinar no terreno fértil da verdade. Aquele cheiro de perfume diferente, nas coisas do Ricardo, o olhar da Sandra, eram como pequenas agulhas picando minha consciência. Eu tentava ignorar, mas o ambiente na casa começou a mudar. E aí, meus amigos, não dava mais para fingir que tudo estava bem. Eu, Dona Benedita, vi o casamento da minha filha Carolina e do meu genro, Ricardo, florescer por mais de 20 anos. Eles eram parceiros em tudo, mesmo nas dificuldades, mas, nos últimos meses de 2024, após o retorno do curso da Carolina,
Percebi que a harmonia entre eles estava se desfazendo. As pequenas discussões bobas que antes terminavam em risos, ou um pedido de desculpas rápido, começaram a virar discussões sérias, com tons de voz mais altos e silêncios pesados no café da manhã. O Ricardo, que sempre foi tão paciente, começou a ficar irritadiço. Qualquer coisa o irritava. Uma louça fora do lugar, um atraso da Carolina, ou até mesmo uma brincadeira mais alta dos gêmeos, Mariana e Rafael. Ele passava mais tempo no escritório em casa, ou saía para resolver coisas da empresa, voltando tarde. E quando chegava, estava visivelmente distante. Não eram mais os mesmos jantares animados, as mesmas conversas no sofá. Um muro invisível começava a se erguer entre eles. A Carolina, por sua vez, estava cada vez mais estressada, não só com o trabalho, mas com a tensão em casa. Ela me procurava, desabafando sobre o Ricardo. Mãe, eu não sei o que está acontecendo com o Ricardo. Ele está tão estranho, tão frio, não me ouve mais. Não tem paciência para nada, ela me dizia, os olhos marejados de frustração. E quem estava sempre lá para ouvir os desabafos da minha filha? A Sandra. A Sandra, ela era o ombro amigo perfeito. Vinha para ajudar a Carolina a organizar as ideias para as aulas, mas ficava horas conversando sobre os problemas do casamento da minha filha. Ela ouvia tudo com uma atenção quase exagerada, assoprava palavras de conforto, mas eu, no fundo, comecei a sentir algo estranho. Ela nunca incentivava a Carolina a conversar com o Ricardo, a tentar resolver a situação. Pelo contrário, parecia que de forma muito sutil, ela reforçava as mágoas da Carolina, quase as alimentava. Amiga, você merece alguém que te valorize. Ou homem, é tudo igual. Não percebe o que tem em casa, ela dizia. E a Carolina, fragilizada, absorvia cada palavra. Lembro-me de uma vez que a Carolina e o Ricardo tiveram uma briga terrível, por causa de um detalhe insignificante, um compromisso esquecido. A Sandra estava na sala, estudando com a Carolina. A briga escalou, e o Ricardo saiu de casa batendo a porta. A Carolina desabou em lágrimas. E a Sandra, ao invés de tentar acalmar a situação, ou sugerir uma reconciliação, apenas abraçou a Carolina, lançando um olhar de desprezo para a porta que o Ricardo havia batido. Seus olhos pareciam satisfeitos, quase como se ela tivesse alcançado um pequeno triunfo. Naquele momento, um calafrio percorreu minha espinha. Era uma sensação perturbadora, que eu descartei rapidamente, culpando o nervosismo da situação. O ambiente na casa ficou pesado, cheio de uma tensão que, os gêmeos, Mariana e Rafael, que antes eram tão alegres, começaram a ficar mais quietos, sentindo o clima ruim entre os pais. A Sandra, que antes trazia um ar de frescor, agora parecia amplificar a discórdia, mesmo que de forma passiva. Ela estava sempre por perto quando as discussões aconteciam, sempre a postos para consolar a Carolina, mas nunca para unir o casal. E essa observação começou a se fixar na minha mente, uma mancha escura no quadro da amiga perfeita. E eu sabia que algo estava errado, muito errado, mas jamais imaginaria a verdadeira e cruel dimensão daquele enredo. A tensão na casa era palpável. Eu via minha filha e meu genro se afastando, e a Sandra sempre ali, parecendo uma sombra silenciosa. Que sei ela, meu coração de mãe e avó estava apertado, mas a verdade, meus amigos, é teimosa. Ela não se esconde para sempre, e a ponta do véu, para mim, foi levantada de uma forma que eu jamais esperava. Era um sábado de outono, um dia cinzento de 14 de junho de 2025. Carolina e Ricardo haviam tido uma discussão particularmente feia na noite anterior. E o clima estava insuportável. Ricardo tinha saído para a Spencer, e Carolina se trancou no quarto, em prantos. A Sandra, como sempre, estava na sala ostensibly consolando Carolina, mas eu a vi com um ar de quem observava o espetáculo. Mais tarde ela disse que precisava ir embora, alegando um compromisso inadiável. Depois que ela saiu, o silêncio que se instalou na casa era pesado, quase doloroso. Eu, que não aguentava ver aquela tristeza, resolvi fazer o que sempre me acalma: arrumar a casa. Comecei pela sala, onde a discussão tinha acontecido, e onde Sandra havia estado a maior parte do tempo.
juntava as revistas espalhadas, ajeitava as almofadas no sofá. Foi então que, ao levantar uma das almofadas da poltrona preferida de Ricardo, menos aquela onde ele costumava ler, e, mais recentemente, onde ele e Sandra conversavam em voz baixa, meus dedos tocaram em algo duro, algo que não deveria estar ali. Era um pequeno estojo de veludo, azul escuro, que parecia ter escorregado para dentro da fenda do sofá. Meu coração deu um pulo, meu instinto me dizia, para não abrir, para ignorar, mas a curiosidade e o pressentimento ruim eram mais fortes. Abri o estojo com as mãos trêmulas. Lá dentro, repousava um anel. Não era um anel qualquer, era uma aliança, mas não a aliança de casamento da Carolina e do Ricardo. Esta era de ouro branco, com uma pequena gravação interna que mal pude decifrar à primeira vista. Sob a luz fraca daquela tarde, meus olhos percorreram a gravação Ere e esse, -15, entre 05, Anere de Ricardo. S de Sandra, 15 de maio. A data, aquele 15 de maio, era de poucas semanas atrás. Lembrei-me perfeitamente. Era o dia em que Ricardo disse que teria um congresso de engenharia urgente em Campinas e passaria a noite fora. E a Sandra, naquele mesmo dia, havia desaparecido o dia inteiro, dizendo que tinha uma emergência de cliente fora de São Paulo. O estojo, o anel, aquelas iniciais, a data, tudo se conectava de uma forma fria e brutal. A mente da Dona Benedita, que antes havia inventado tantas desculpas, agora se recusava a qualquer negação. Aquele não era um anel esquecido. Aquela não era uma coincidência. Aquilo era a prova irrefutável de que meu genro, Ricardo, e a amiga da minha filha, Sandra, tinham uma relação que ia muito além da amizade, ou de um caso banal, uma aliança. Eles tinham algo que os unia de uma forma que eu não conseguia conceber. O ar no cômodo pareceu rarear. Eu me senti tonta após me sentar. Aquele pequeno objeto na minha mão pesava como uma bigorna. A frieza daquele ouro branco contrastava com o calor da raiva e da dor que explodiam em meu peito. A imagem da Sandra sorrindo, abraçando minha filha, brincando com meus netos, enquanto conspirava com o marido dela, era demais para minha mente processar. Aquele anel não era apenas um pedaço de metal, era a ponta do véu de uma traição monstruosa, revelando que a amiga não era amiga e que o problema no casamento da minha filha não era falta de diálogo, mas sim uma mentira fria e calculada que se aninhava sob nosso próprio teto. O pesadelo estava apenas começando a se desenrolar e eu sabia que não haveria mais como voltar atrás. Aquel anel, aquela pequena peça de ouro branco na palma da minha mão, parecia queimar. As iniciais RS e a data 15 de maio gravadas nela eram como um veredito, uma condenação silenciosa que sentenciava não só meu genro Ricardo, mas também a víbora que eu acolhi em minha casa. A Sandra, não havia mais espaço para dúvidas. Eu não podia ficar com aquele anel sozinha. Minha mente já estava fervilhando com as implicações daquela descoberta. Com o coração acelerado e a garganta seca, chamei Lucas. Ele, aos 12 anos, já era esperto com as coisas da internet e, mais importante, era um porto seguro para a irmã e para mim, em meio às tensões da casa. Lucas, meu filho, vem aqui, preciso te mostrar uma coisa. Minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. Veio, e eu estendi a mão, mostrando o anel. Seus olhos jovens se arregalaram. Ele pegou a aliança, analisou a gravação, e sua expressão de surpresa logo se transformou em uma mistura de raiva e incredulidade. Vovó, isso não é possível. É do pai, mas com o S de Sandra. E essa data? O que significa isso, vovó Bena? Ele me olhou, pedindo respostas que eu mesma não queria ter. Contei a ele sobre o congresso urgente do Ricardo e o compromisso inadiável da Sandra no dia 15 de maio. As peças se encaixavam com uma precisão macabra. Lucas, com a intuição aguçada de criança que sente o clima dos pais, balançou a cabeça. Vovó, a senhora lembra que a tia Sandra sempre deixava um pendrive aqui no escritório do pai, dizendo que era para ele guardar os arquivos do curso, e que o pai sempre guardava na gaveta trancada da mesa? Meu coração gelou.
a gaveta trancada. Ricardo sempre foi muito possessivo com aquela gaveta, alegando que tinha documentos importantes. Eu nunca questionei, ele tinha a chave pendurada no chaveiro principal dele. Mas agora, com o que encontramos de Arthur, tudo me fazia desconfiar. Sem pensar duas vezes, Lucas, com uma determinação que eu não sabia que ele tinha, pegou o chaveiro de Ricardo, que estava pendurado na parede perto da porta do escritório. Ele tentou várias chaves, e uma delas, uma chave pequena e prateada. Abriu a gaveta com um clique suave. O que havia ali era muito mais do que documentos de trabalho. Primeiro, encontramos o tal pendrive da Sandra. Lucas Kneshu. OAO Computador. De Ricardo lá dentro, não havia apenas arquivos de curso. Havia uma pasta secreta protegida por Sena, que Lucas conseguiu quebrar. Depois de algumas tentativas, era o aniversário da Sandra, 23 de setembro. Dentro da pasta, uma avalanche de fotos e vídeos. Fotos dos dois, Ricardo e Sandra, em situações íntimas, em viagens que Ricardo dizia ser a trabalho. Fotos deles em uma pequena casa de praia, que eu nunca soube que meu genro tinha, e onde eles apareciam em cenas que não deixavam dúvidas sobre a natureza da relação. Vídeos curtos de momentos de casal, com risadas e carinhos. Mas o que nos deu o golpe final, que transformou a desconfiança em horror, foi o que encontramos escondido sob uma pilha de contratos antigos na mesma gaveta. Um pequeno álbum de fotos, com capa de couro, cuidadosamente guardado. Dentro dele, mais do que fotos de um caso, havia fotos do Ricardo e da Sandra, em um tipo de cerimônia discreta, num cartório, com pouquíssimas pessoas, e fotos de uma pequena celebração de aniversário de casamento a cada ano, desde 2021.2021 há 4 anos, enquanto Ricardo e Carolina brigavam sobre coisas mínimas, enquanto Sandra consolava minha filha, eles estavam, na verdade, celebrando um casamento secreto, não uma aliança oficial perante a lei, mas uma união que eles claramente consideravam um casamento. E as datas das viagens de trabalho e dos compromissos inadiáveis da Sandra se encaixavam perfeitamente com os aniversários de casamento deles. Aquele anel que encontrei era apenas um símbolo dessa união secreta, não uma aliança oficial de cartório, mas o peso moral era o mesmo, ou até maior. Minha cabeça girava. Eu vi o pai dos meus netos, o marido da minha filha, o genro que eu tanto amava, ali nas fotos, beijando e abraçando a Sandra com o mesmo carinho que ele dedicava a Carolina. Meus olhos se encheram de lágrimas, não só de tristeza, mas de uma fúria gelada. A traição era dupla, tripla, não era só entre marido e mulher, era a melhor amiga da minha filha, a quem abrimos as portas da nossa casa conspirando e roubando o marido dela. O pesadelo se tornou realidade. Não era um caso, era uma vida paralela, planejada, celebrada, escondida sob o nariz de todos nós. A Sandra não era apenas uma amante, ela era a madrasta secreta, com o total conhecimento e consentimento do meu genro, nossa casa, nosso lar, que eu acreditava ser um santuário de amor e honestidade, tinha sido palco de uma farsa grotesca por anos. A descoberta completa foi um golpe devastador, que me deixou sem chão, e com o coração em frangalhos. Aquele álbum, aquelas fotos, os vídeos, no pendrive, tudo pesava sobre nós, como uma laje de concreto. Eu e Lucas nos entreolhávamos, sem saber como digerir a monstruosidade que acabávamos de descobrir. A prioridade, agora, era uma só. A Carolina, minha filha, precisava saber por mais sequei. Verdade fosse um punhal a perfurar seu coração. Contar para a Carolina foi, sem sombra de dúvidas, o momento mais difícil de toda essa saga. Eu me senti uma carrasca, levando a ela a notícia que aniquilaria seu mundo. Mas ela precisava saber a verdade completa, para poder começar a se curar. Esperei que ela voltasse da escola no dia seguinte. Ricardo não estava em casa, alegara mais um compromisso de trabalho que, agora, sabia-se bem o que significava. Chamei-a para o escritório,
onde a caixa de Pandora ainda jazia aberta sobre a mesa. Lucas, ao meu lado, segurava o álbum de fotos com as mãos trêmulas. Eu preciso te mostrar uma coisa. Sente-se. Por favor, eu disse, minha voz falhando. O rosto de Carolina já demonstrava cansaço das brigas recentes com Ricardo, mas a curiosidade em seus olhos era evidente. Comecei mostrando o anel, aquele com as iniciais RS e a data 15 de maio. O senho dela se franziu. O que é isso, mãe? De quem é esse anel? Do Ricardo. Eu respirei fundo. Sim, filha, é do Ricardo. E da Sandra. O nome da Sandra pareceu acender uma luz estranha nos olhos dela. A descrença foi imediata. Como assim, mãe? Deles? O que é isso? Uma brincadeira? Que história é essa? Foi então que Lucas, com uma coragem que me surpreendeu, abriu o álbum e colocou as fotos mais comprometedoras diante dela. As imagens do Ricardo e da Sandra, em momentos de intimidade. As fotos da cerimônia secreta. As celebrações de aniversário de casamento deles, desde 2021. A Carolina pegou o álbum. Seus olhos escanearam as fotos, depois a certidão de casamento de Ricardo com a Sandra, aquela que não era oficial, mas que eles claramente usavam como símbolo da união deles. E então, o grito. Um grito que eu nunca vou esquecer. Não foi um grito de raiva, nem de surpresa. Foi um grito primal, de dor pura, de desespero e incredulidade. Um som dilacerante que vinha do fundo da sua alma, um lamento de uma vida que desmoronava diante dos seus olhos. Ela jogou o álbum no chão, as fotos se espalhando. Não, não podemos ser. É mentira. Pai, como você pôde, Sandra, você? Ela caiu de joelhos, as mãos sobre o rosto, o corpo tremendo em espasmos. Lágrimas torrenciais inundavam sua face, misturadas com uma saliva amarga que escorria pelos cantos da boca. Ela soluçava incontrolavelmente, as palavras se misturando em um lamento incompreensível. Eu me joguei no chão ao lado dela, abraçando-a com toda a força que me restava. Sentia a dor dela como se fosse a minha própria. Minha filha, a quem eu protegi e amei a vida toda, estava sendo dilacerada por uma traição cruel, orquestrada por duas pessoas em quem ela confiava cegamente. Vê-la daquele jeito era 1000 vezes pior do que a minha própria decepção. Eu chorava com ela, a sentindo tão frágil, tão quebrada. Os gêmeos Mariana e Rafael, que estavam na sala, ouviram o grito. Eles correram para o escritório, e a cena que viram fez seus rostos congelarem. Sua mãe no chão, chorando histericamente, e eu, a avó, tentando consolá-la em vão. Enquanto fotos do pai deles, com uma mulher desconhecida, se espalhavam pelo chão. Eles não entendiam tudo, mas a dor da mãe era palpável. Mariana começou a chorar baixinho, e Rafael, com os olhos arregalados, abraçou a irmã. Aquele momento foi o ápice do nosso pesadelo. A dor de saber que a Sandra, a melhor amiga, a tia tão querida, era na verdade a madrasta secreta deles, a amante do pai. Era um golpe que parecia impossível de suportar. O impacto emocional foi avassalador. Um tsunami que não poupou ninguém. Nosso lar, antes refúgio, agora era um campo de batalha de emoções. O grito da Carolina ainda ecoava em meus ouvidos, e a imagem dela, desabando no chão do escritório, se tornou uma lembrança gravada a fogo em minha alma. A dor de vê-la assim tão dilacerada era insuportável, mas o tempo de chorar em silêncio havia acabado. Era hora de agir. Naquela noite, depois que Carolina adormeceu, exausta de tanto chorar, eu e Lucas ficamos acordados. Nossas mentes trabalhavam a mil, mas nossos corações estavam unidos em uma única decisão. O Ricardo precisava ser confrontado. E a Sandra, a amiga traiçoeira, também. Não podíamos permitir que essa farsa continuasse, nem por um segundo. Amém, vovó, amanhã, quando o pai chegar, a gente mostra tudo, Lucas disse. A voz firme, mas os olhos vermelhos de quem também havia chorado. Ele tem que ver o que ele fez. E a tia Sandra também, concordei. A coragem de Lucas me deu a força que eu precisava. Decidimos que a Carolina não estaria presente no confronto inicial. Ela estava frágil demais, e eu temia que a fúria dela, ou a frieza de Ricardo,
pudessem causar mais estragos emocionais nela. Era um momento para nós, os guardiões da verdade, expormos. A farsa. Ricardo chegou em casa no final da tarde do dia seguinte, uma sexta-feira chuvosa, de 16 de junho de 2025. Ele parecia cansado, como sempre. Mal notou o silêncio pesado na sala. Sentou-se no sofá, ligou a televisão. Eu e Lucas nos posicionamos em frente a ele, com as provas escondidas. Ricardo, precisamos conversar. É sobre você. Comecei, minha voz soando surpreendentemente. Calma. Embora meu corpo tremesse por dentro. Ele olhou para mim, depois para Lucas, com uma expressão de estranhamento. Conversar o que, Dona Benedita? Aconteceu alguma coisa? Cadê a Carolina? Lucas, sem dizer uma palavra, pegou o álbum de fotos com a capa de couro e o atirou sobre a mesa de centro, bem na frente dele. O anel com as iniciais RS foi colocado ao lado. O sorriso no rosto de Ricardo desapareceu. Seus olhos focaram nas fotos. A princípio, incredulidade. Depois, um pálido, quase doentio tomou conta de sua face. Ele pegou o anel, reconhecendo-o. A máscara caiu. O que é isso, Dona Benedita? Quem achou isso? Ele gaguejou. O suor brotando em sua testa. Tentou pegar as fotos, mas Lucas, rápido, impediu. Não se faça de desentendido, pai. Lucas explodiu, a voz embargada pela raiva. Essas fotos, essa aliança. A senhora Sandra, a amiga da mamãe. O que você fez com a gente, com a mamãe? Ricardo tentou negar. Isso, mal-entendido. Meu filho, eu posso explicar. É um projeto, uma família, Ricardo. Voz saiu, como um trovão, cortando a fala dele. Uma família secreta por anos? Enquanto minha filha se desgastava por você, enquanto a Sandra fingia ser amiga dela aqui, dentro da nossa casa, que tipo de homem você é? Ele tentou se levantar, mas eu me pus à frente, com uma força que não sabia que tinha. Não ouse sair daqui antes de ouvir tudo. O que temos para te dizer? Foi então que ligamos o computador, e Lucas abriu a pasta com os vídeos e mais documentos. As datas, os nomes, a casa de praia, tudo ali, inegável. A confissão de Ricardo veio em um misto de murmúrios e desespero. Ele tentou justificar, falou em crise no casamento, em paixão que surgiu, em não queria machucar ninguém, pura covardia. A traição dele não era uma paixão, era um projeto, um engano, planejado e mantido por anos. Ele confessou a união secreta com a Sandra, as viagens, as mentiras. Naquele momento, não havia mais espaço para o diálogo. A verdade explodiu, como uma bomba. Eu senti uma pontada de satisfação cruel em vê-lo ali, desmascarado, mas a dor pelo que minha filha havia passado era imensamente maior. O homem que eu considerei um filho estava ali, revelado em sua podridão moral. Aquele confronto não foi uma conversa, foi uma sentença, e o divórcio se tornou inevitável. O ar na sala parecia ter sido sugado, e a confissão de Ricardo, sussurrada entre desculpas esfarrapadas e lágrimas de crocodilo, selou o destino de tudo o que conhecíamos. Da verdade foi avassaladora, e as consequências, meus amigos, vieram como um vendaval. Aquele confronto foi o ponto final para o casamento de Carolina e Ricardo. Não havia mais volta, não havia perdão para uma traição tão profunda e tão meticulosamente planejada. A dor da Carolina era imensa, mas a dignidade dela falou mais alto. Ela não queria mais viver uma farsa. O processo de divórcio foi rápido, mas doloroso. Carolina, apoiada por mim e por Lucas, contratou uma advogada competente, que exigiu que Ricardo fosse justo na partilha de bens. Não foi fácil. Claro, havia a casa, as economias de 22 anos de casamento. Ricardo, a princípio, tentou argumentar, mas diante das provas que tínhamos da sua vida, dupla menos, e o medo de que isso viesse à tona publicamente em seu meio profissional, ele cedeu, em muitos pontos. A decisão de não expor publicamente todos os detalhes da sua bigamia secreta foi mais uma prova do amor de Carolina pelos filhos e da sua dignidade. Ela não queria que Mariana e Rafael vissem o pai completamente destruído pela mídia, mesmo que ele merecesse. A Sandra, aquela que eu sei,
autodenominava amiga e se tornou a madrasta secreta. Simplesmente desapareceu. Depois do confronto com Ricardo, Carolina procurou, e a Sandra, com uma frieza que me deu calafrios, apenas negou tudo. Disse que Carolina estava louca e que não tinha nada a ver com isso, mesmo diante das provas. Depois de alguns dias de tentativas frustradas de contato, ela sumiu de nossas vidas. Trocou de número de telefone, fechou as redes sociais, foi como um fantasma que, depois de semear a discórdia e a destruição, evaporou, deixando para trás apenas o rastro do seu veneno. Seu nome se tornou proibido em nossa casa, uma lembrança amarga de falsidade. O impacto na nossa família foi devastador. Para mim, a confiança em Ricardo, que eu via como um filho, foi estilhaçada. Eu o amei como genro, ele era o pai dos meus netos. Ver essa imagem se desintegrar, saber da sua hipocrisia, era como carregar uma pedra pesada no peito. A relação com ele, evidentemente, ficou rompida. Não há mais Natal em família com ele, não há mais almoços de domingo. Ele ainda vê os filhos Mariana e Rafael, em dias específicos, fora de casa, mas a presença dele, em nosso lar, na minha casa, não é mais bem-vinda. Mas a maior dor foi ver meus netos, Mariana e Rafael, que eram crianças alegres e cheias de vida, sentiram o impacto do divórcio dos pais e, principalmente, da forma como ele aconteceu. Eles viram a mãe chorar, o pai distante e, por mais que tentássemos protegê-los, eles sentiram a verdade pesando no ar. A imagem do pai, antes um herói, ficou manchada. Eles ficaram mais quietos, mais introspectivos. Tivemos que levá-los para terapia também, para ajudá-los a processar a separação e a lidar com a imagem do pai. É uma ferida que ainda está cicatrizando em seus corações jovens. Carolina, minha filha, mergulhou em uma tristeza profunda. Ela perdeu o marido, perdeu a melhor amiga e teve que reconstruir a vida em cima de cacos de uma traição impensável. Ver a dor dela era minha maior agonia. Ela precisou de tempo para se reerguer, para juntar os pedaços. Nosso lar, antes vibrante e acolhedor, se transformou em um lugar de convalescença, onde as feridas da alma tentavam, aos poucos, fechar. O casamento de mais de 2 décadas havia sido reduzido a cinzas, e as relações familiares, tão sólidas, agora eram um campo minado de mágoas e desconfianças. Foi o preço amargo da verdade. O choque e a dor daquela verdade sobre Ricardo e Sandra foram imensos. A nossa casa, antes cheia de risadas e o burburinho familiar, se transformou em um lugar de convalescença, um hospital de almas feridas. Mas, como dizem depois da tempestade, o sol sempre tenta brilhar. E para nós, a reconstrução foi um processo lento, mas necessário. Minha filha, a Carolina, mergulhou em uma tristeza profunda. Eu a via murchar, como uma flor sem água. O trabalho na escola, que antes era sua paixão, virou um fardo. Ela passava dias no quarto, sem vontade de comer, de conversar. Eu, Dona Benedita, me sentia impotente, mas sabia que meu papel agora era ser sua rocha, assim como Ricardo deveria ter sido. Com o passar dos meses de 2022 e o início de 2023, a gente precisou se reorganizar. A casa, por exemplo. Ricardo havia saído e levado parte de suas coisas. O espaço parecia estranho. Juntas, nós começamos a redecorar alguns ambientes, a pintar paredes com cores mais claras, a trazer novas plantas. Era um gesto simbólico, um esforço para transformar o lar, que foi palco de tanta mentira, em um novo refúgio de paz. O acompanhamento psicológico foi crucial, não apenas para Carolina, mas também para os gêmeos Mariana e Rafael. De Carolina, a ajudou a processar a raiva, a decepção e a se perdoar por não ter visto os sinais. Ela aprendeu a separar o homem que amava do traidor e a entender que o erro não foi dela, mas dele. Para Mariana e Rafael, a terapia infantil foi fundamental para que pudessem expressar a confusão e a tristeza sobre a separação dos pais e a figura do pai, que havia sido tão abalada. Eu via meus netos, aos poucos voltando a sorrir, a brincar, e isso era o que mais importava para mim.
Meu amor por Carolina e pelos meus netos se tornou a minha maior força. A gente se uniu de uma forma que nunca antes havia acontecido. Passamos a fazer mais programas juntas, piqueniques no Parque Ibirapuera, tardes de cinema em casa, noites de pizza e jogos de tabuleiro. Eu e Carolina passávamos horas conversando, revisitando memórias, mas agora com uma honestidade brutal, sem o véu da mentira do Ricardo. Nossos laços se estreitaram ainda mais, tornando-nos não apenas mãe e filha, mas verdadeiras companheiras de batalha. Aos poucos, a alegria começou a retornar à nossa casa. Não a alegria barulhenta de antes, talvez, mas uma alegria mais madura, mais resiliente. Carolina voltou a se dedicar à sua profissão com mais paixão, usando suas experiências de vida para se conectar ainda mais com seus alunos. Ela, inclusive, começou a dar palestras em escolas sobre a importância da saúde mental e da resiliência, transformando sua dor em propósito. Isso me enche de orgulho. Ver minha filha se reerguer mais forte, mais sábia, é a maior recompensa. Eu mesma, Dona Benedita Miri, comecei a frequentar um grupo de senhoras na igreja do bairro, onde compartilhávamos histórias de vida, aprendíamos novos artesanatos e dávamos risada. Fiz novas amizades e me senti parte de uma comunidade que me acolhia sem julgamentos. Aquela sensação de humilhação que me corroía no início foi dando lugar a uma paz interior. Eu não tinha do que me envergonhar. Eu era a vítima, não a culpada. A vida seguiu seu curso em 2024 e agora em 2025. O espaço que Ricardo e Sandra deixaram foi preenchido pelo amor da família e pela redescoberta de nós mesmos. As cicatrizes ainda estão lá, profundas, invisíveis, para a maioria, mas sempre presentes, para nos lembrar do que passamos. Elas não desapareceram completamente, e nem devem. Elas são a prova da nossa força, da nossa capacidade de resistir à dor e de reconstruir a vida, mesmo quando tudo parece desmoronar. A gente aprende a viver com elas, e a cada dia, o futuro parece mais leve, mais promissor depois de toda a tempestade que assolou nossa família. Depois de chorar tantas lágrimas e enfrentar tantas verdades amargas, a vida, meus amigos, nos obriga a olhar para trás e tentar entender o que aprendemos com tudo isso. E posso dizer a vocês, as lições foram duras, mas profundas hoje em 2025, olhando para trás, para tudo que eu, a Carolina, Lucas e Mariana passamos, vejo que essa história, por mais dolorosa que tenha sido, nos deixou marcas que são também aprendizados. A vida me ensinou que a verdade, por mais que tentem escondê-la, por mais que doa quando vem à tona, sempre encontra um caminho. Ela é teimosa, e é só a partir dela que a gente pode realmente se curar e recomeçar. Viver na mentira é como construir uma casa sobre areia movediça. Uma hora ou outra, ela vai desabar. A primeira e mais cruel lição foi sobre a confiança. Eu, Dona Benedita, uma mulher de mais de 7 décadas de vida, acreditava ter um discernimento apurado sobre as pessoas. Abri meu lar, meu coração para Sandra. A acolhi como filha. E meu genro, Ricardo, para mim, era como um filho que a vida me deu. A decepção foi tão grande que por muito tempo eu temi confiar em qualquer pessoa de novo. Aprendi que nem sempre quem se aproxima com um sorriso doce e palavras gentis tem boas intenções. Às vezes, o perigo está onde menos esperamos, camuflado na forma de amizade e cumplicidade. A gente aprende a ser mais cauteloso, a observar com mais atenção, a não se deixar levar apenas pelas aparências. Sobre o amor. Amor. Eu amei o Ricardo como genro e a Carolina amou como marido. Eu acredito que o amor que nós demos era verdadeiro. Isso ninguém pode tirar de nós. A traição dele não diminui a pureza do nosso sentimento, mas essa experiência me mostrou que o amor, para ser completo, precisa vir acompanhado de verdade, lealdade e respeito. Sem esses pilares, ele é frágil, uma ilusão que pode se despedaçar a qualquer momento. E sobre o perdão, essa é a parte mais difícil, meus amigos. Muitas pessoas me perguntam se eu perdoei o Ricardo, se a Carolina perdoou. Eivor, que o perdão é uma jornada muito pessoal, e para cada um de nós,
ele tem um tempo e uma forma diferente de acontecer. Eu, Dona Benedita, ainda luto com isso. A mágoa ainda é uma sombra que paira sobre a memória, especialmente quando penso no que ele fez à minha filha e aos meus netos. Eu não guardo raiva ativa, aquela que consome e adoece, mas a lembrança da dor, da humilhação, da quebra de confiança, essa permanece, e talvez o perdão não seja esquecer ou aceitar o que foi feito, mas sim libertar a mim mesma da raiva, para que ela não me impeça de viver. Para Sandra, a amiga, não há perdão no meu coração. Ela foi fria, calculista e causou uma dor indizível. A minha filha, que a considerava uma irmã, ela sumiu como um covarde e não deixou rastros. Desejo que ela encontre sua própria verdade e paz, mas longe de nós, a maior lição. No fim das contas, foi sobre a força da família. Nosso amor, o amor que eu tenho pela Carolina, pelos meus netos, Lucas e Mariana, e o amor deles por mim, foi o que nos manteve de pé. Foi o que nos deu a coragem de enfrentar a verdade, de seguir em frente, de reconstruir a vida em cima dos cacos. Nossos laços se fortaleceram de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Eles são meu sol, minha razão de seguir sorrindo. Hoje, eu sou uma mulher mais velha, sim, com cicatrizes profundas na alma, mas também mais sábia. Aprendi que a gente sempre pode recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. A vida me tirou uma ilusão, mas me deu uma verdade, e com ela, a chance de viver o resto dos meus dias com mais autenticidade e perto de quem realmente me ama e se importa. E isso, meus amigos, é o maior tesouro. Obrigada por me ouvirem.